Então, em nome de Jesus, vamos tratar de um tema intitulado A Bíblia, o Eclesiastes e o Dinheiro. O Eclesiastes já é um termo que pode causar dificuldade em entendermos, né? E nada mais é do que o pregador. O próprio livro de Eclesiastes, lá no último capítulo, explica sobre isso, né? E que esse pregador, esse Eclesiastes, ele procurou arrumar palavras então adequadas para expressar aquilo que ele queria, né? E o livro de Eclesiastes, ele se relaciona com vários temas importantes para a vida terrena. É um livro que já foi chamado de o livro mais mal-humorado da Bíblia. Outros também veem ele como o livro mais cético da Bíblia. E assim por diante, um livro que não fala tanto do porvir, mas fala do agora e como devemos agir. O autor, como bem sabemos, foi o maior rei, o mais ilustre, rico rei de Israel, Salomão. E nós encontramos então recomendações em relação a entendermos bem a morte como realmente um estado de inconsciência, e Eclesiastes 9 coloca de maneira muito clara, né? Tudo quanto vier à nossa mão devemos aproveitar, fazer enquanto há vida, porque depois não há oportunidade para isso. Então é um livro que em vários aspectos nos auxilia, e eu queria trazer esse tópico do dinheiro relacionado ao Eclesiastes. E ele nos traz conselhos muito importantes, muito atuais. Mas antes, vamos ver o que a Bíblia também declara sobre esse tema. O primeiro texto, em Mateus 6, verso 24. Mateus 6, 24, nós temos aqui uma declaração do nosso Senhor Jesus Cristo, muito conhecida. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se decidirá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, Mamon era o deus cananita que tinha relação com as riquezas, com o dinheiro. E aí, então, Jesus faz essa referência. Ellen White comenta, inclusive, que os homens, os seres humanos, não devem servir a dois senhores. Não que eles não tentem fazer isso. Muitas vezes tentamos conciliar as duas coisas, mas é irremediável. Ou vai acabar dando atenção para um e vai negligenciar o outro, vice-versa. Sempre ocorrerá isso, a dedicação a um e o desprezo a outro, como foi dito aqui. Então nós vemos um primeiro conselho importantíssimo, e depois nos remete a Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 10. Outro texto também muito conhecido do apóstolo Paulo. Um texto que mesmo pessoas de fora, nós vemos muitas vezes lembrando desse texto. 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, nós encontramos muitas vezes as pessoas por aí falando, né, que o dinheiro, as riquezas, é a raiz de todos os males no mundo. E de fato, Paulo não falou exatamente isso. Ele falou o amor ao dinheiro, isso sim é a raiz de todos os males. O amor, a devoção ao dinheiro, isso então suplanta o amor a Deus, causa muitos males nesse mundo.
E devido a essa cobiça, Paulo fala que muitos abandonaram a fé. Mas eles conseguiram um bom resultado com isso? Não. Aqui diz que muitas dores vieram sobre eles. Não veio um resultado feliz para eles. No mesmo capítulo, nos versos 17 a 19, nós encontramos mais alguns conselhos. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possa se apoderar da vida eterna. Então, como nós vimos, o problema é o amor ao dinheiro, a ganância, que é uma ambição desmedida, né? Ellen White até comenta que a ambição em si é algo que podemos ter. Fala que é natural os jovens terem ambições na vida. No entanto, o problema é a ambição desmedida, que suplanta tudo, sacrifica princípios religiosos, tudo que for para conquistar aquilo que sabemos que é extremamente passageiro. Aqui então, nessa parte que lemos, diz que não devemos colocar a esperança no dinheiro. Vemos aqui então que nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Por que incerteza? Nós bem sabemos que é de fato assim. Mesmo rico, da noite para o dia, ele de repente pode ficar o quê? Sem nada. Né? E aí nós vemos que a esperança é em Deus, Ele que vai nos cuidar nessa terra, nos dará o sustento. Desse modo, vemos que devemos sim gozar daquilo que vem em nossas mãos, aproveitar, e também façamos o que? O bem ao próximo, repartindo com os outros, e tenhamos esse amor ao próximo. Dessa maneira, agindo desse modo, numa administração correta, nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Quando falamos nesse assunto na igreja, normalmente falamos da mordomia cristã, né? A administração dos bens que Deus nos dá e devemos administrá-los Ele da melhor forma possível. Existem aqueles que vão ser mais ricos que os outros irmãos. E não deve haver inveja e nada do gênero. Nós encontramos figuras bíblicas, inclusive, nessa condição, como Abraão e como Jó, de maneira destacada. Aquele a quem Satanás acusou que servia a Deus por causa que tudo Deus dava a ele. E aí Deus provou a fé de Jó, e Jó saiu o quê? Firme, purificado, saiu do fogo, da fornalha da provação. E aí nós encontramos dessa maneira que não é algo indissociável cristão ter bens, mas ele também não vai ser aquele que acumulará para então a perdição. Isso nós vamos ver um pouco mais em Eclesiastes. Ainda aqui Paulo fala também nos versos 7 a 8 um detalhe importante para nós. Os versos 7 e 8 diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento em o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então, aqui, essa palavra contente me remete a uma outra palavra muito importante do cristão ter: contentamento. É isso, contentamento. Isso é muito importante. Se nós não estivermos contentes com o que nós temos, nós então estaremos sempre numa condição o que? Insatisfatória, sempre querendo aquilo que não temos, porque não apreciamos o que temos. E aí vemos então que não levamos nada deste mundo, aqui Paulo fala.
mas devemos de fato apreciar aquilo que Deus nos conceder. Vamos entrar então em Eclesiastes agora, o capítulo 2 e o verso 8 nos traz aqui um breve relato de como que era a vida de Salomão. Ele abre o livro dele falando então da condição dele inicial. Eclesiastes, então, no capítulo 2 e o verso 8, diz assim: amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Ele taxava reinos vizinhos, e eles traziam. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. O verso 11, ele diz ainda: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então aqui, esse relato que nós temos no livro de Eclesiastes é depois já da apostasia de Salomão e o retorno dele no final da vida para Deus. Ellen White comenta isso no Profetas e Reis, na página 79 e 80. Ela diz assim: pelo espírito de inspiração, o rei relatou para as gerações futuras a história de seus anos de dissipação, com suas lições de advertência. E assim, embora a semente que semeou fosse colhida por seu povo em safras de males, não se perdeu inteiramente a obra de sua vida. Com mansidão e humildade, Salomão em seus últimos anos ensinou sabedoria ao povo, e atentou, esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Ele procurou achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. Então aqui encontramos uma experiência bem grave de Salomão. Por pouco ele não perde a salvação, visto a atitude que ele tão longe foi de Deus. Ele que no começo da vida era extremamente humilde, pediu a sabedoria a Deus. Ele sabia que dessa maneira poderia agir bem como governante da Israel e seria de benefício para ele. Ele então se envolveu em muitos erros, enganos, favoreceu as mulheres idólatras que ele tinha também, fazendo altares a deuses estranhos. Mas no final da vida houve um retorno, com muitas aflições, com muitas marcas, sequelas, mas ele retornou. E aqui ele fala que aqui em Eclesiastes ele está fazendo um reexame da vida dele, analisando tudo que ele passou e como tudo aquilo foi vão. E agora vamos ver o que ele nos aconselha na parte das finanças. No capítulo 5 nós temos algo sobre isso. No verso 10, vamos ler então uma passagem muito interessante. Diz assim: quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. O uso da palavra vaidade, a propósito, no livro de Eclesiastes, é usado de maneira bastante ampla. Muitas vezes nós usamos o termo vaidade de uma maneira bem limitada. Ele está falando justamente de coisas que são passageiras, são vãs, porque não são duradouras, né? E aí ele fala em relação a essa questão do rico, ele não se fartar, aquele que ama o dinheiro. Nunca é o bastante. Por que nunca é o bastante? Porque sempre falta o quê? Um pouquinho mais. Quando eu conseguir atingir aquilo, aí sim vai ser o suficiente. Tá quase, falta só um pouco, aí sim eu vou ficar tranquilo, me fartar, vai ser o suficiente. E esse pouquinho a mais nunca vem, nunca acontece. Os versos agora 11 e 12. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem.
Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os vê com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Olha só, no verso 11, agora o sábio Salomão nos chama a atenção à figura dos sanguessugas na família, nos amigos e tantos outros que o rico tem. O rico, ele tem a tristeza de não saber se alguém está próximo dele porque gosta de fato da companhia ou quer algum benefício, algum retorno, alguma coisa em troca. E ele fica nessa situação e ele simplesmente vê as pessoas se multiplicarem em sua volta e se apropriarem de parte do despojo. E aí aqui vemos que mais proveito tem dos seus donos do que ver com seus olhos, e ele fica apenas olhando. O único prazer dele é ver que ele tem aquele dinheiro. E aí então no 12 fala uma situação complicada, porque aquele trabalhador então, muitas vezes pobre, é doce o sono dele, tranquilo, uma consciência calma, consegue pôr à noite a cabeça no travesseiro e dormir. Quer coma pouco, quer muito. E aí diz aqui que a fartura do rico não o deixa dormir, até porque ele tem que fazer o quê? Vigiar o dinheiro dele, as preocupações, as várias situações que ele já quer se preparar para o dia seguinte, e não há tranquilidade. Versos 13 a 15 agora. Há um grave mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Que situação, né? Guarda a riqueza e não desfruta dela. Que loucura! Diz então aqui várias situações que podem... Ele guarda para o próprio dano, porque diz que qualquer má aventura, qualquer situação adversa que ocorre no mundo ou contra ele, algum inimigo, que seja, ele perde tudo isso que ele tanto lutou para reservar, segurar nas mãos. E aí então aqui diz que também, se não for por uma má aventura, ele pode deixar para o filho. E esse filho então rapidamente o que ele vai fazer? Esgotar com as riquezas. Se ele tiver um filho prudente, vamos assim dizer, pode ser que isso dure ainda uma segunda geração, mas aí de repente o neto já dá fim nisso também. Não vai demorar muito tempo. Então vemos aqui a situação, a grave situação que é apresentada, Salomão olhando os eventos debaixo do sol, é uma expressão que ele usa várias vezes. Nessa nossa vida cotidiana, coisas que ele foi reparando, observando, e ele nos dá lições sobre isso. Ele diz que esse grave mal atrai inclusive enfermidades. E aqui diz, de fato, que no final da vida nada tomará do seu trabalho que possa levar para o porvir. Aqui temos ainda os versos 18 a 19. Olha a recomendação agora que Salomão nos dá. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, ele deu o poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é o quê? O dom de Deus. Aqui, de maneira semelhante ao que nós temos, nós não vamos ler, encontramos lá
no 2:24, Salomão se expressa de maneira semelhante. Também no 9:9, ele inclusive comenta de gozar a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida. E assim nós vemos que a resposta para como é passageira essa vida terrena, porque vamos lembrar mais uma vez, o propósito desse livro não é tanto falar do porvir, que é a resolução final, a explicação final para a nossa vida. Aqui é um período de teste que Deus nos deu, uma segunda chance, e podemos ser aprovados para o céu. Mas vemos que Ele nos dá algum sentido para esta vida terrena também. Esse é o propósito de Salomão aqui. E ele, ao trazer isso, ele fala de usar o dinheiro, repartir, desfrutar disso. Ele mostra que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é nas grandes realizações que está o objetivo dessa vida. Alguns querem muito dinheiro, outros querem fama. Eles querem que seu nome se imortalize na história. Querem diversas coisas. E, no entanto, agora Salomão mostra que não é nisso, é nas coisas pequenas, simples da vida, que nós devemos sentir satisfação, felicidade. Não é só atingindo um alvo grandioso, um objetivo que fizemos a longo prazo, aí podemos ser felizes. Não, de maneira alguma. Aqui em Eclesiastes ele fala que viu uma coisa boa e bela debaixo do sol, que é a pessoa comer, beber, gozar do trabalho que ele realizou. E aí então, esta é a porção que Deus lhe deu. E deste modo, ele fala que isto é um dom de Deus. Termos essa oportunidade, mesmo nesta vida, de sermos sim felizes, apesar que as provações vêm, as tristezas vêm, não significa que isso é todo o tempo. O cristão, ele não precisa ficar cabisbaixo, rosto então cerrado, como se fosse apenas amarguras e tristezas nessa vida. Deus nos concede várias realizações em pequenas coisas, oportunidades de contato com pessoas que nós nos maravilhamos, nós temos o privilégio de viver em família e assim por diante. Várias realizações pequenas, simples, que estão nos reservadas nessa vida. E no porvir, aí sim, a conclusão disso tudo, uma adoração a Deus e um caminho aberto de expansão que nós nem imaginamos. Encontramos agora, por fim, uma última advertência que eu gostaria de trazer em Filipenses, mais uma vez retornando para Paulo. Filipenses 4, os versos 11 a 13. Então, nós começamos com Cristo, vimos um pouco de Paulo, estudamos o que Salomão tinha para nos dizer sobre isso e vamos retornar ao apóstolo Paulo, aquele que mais escreveu livros, no Novo Testamento. As suas cartas ficaram registradas para nós. E aqui então tem um conselho muito belo. Diz assim, Filipenses 4, os versos 11 a 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que texto belo, Ainda mais a gente pegando essa parte final tão conhecida, ligando com a parte de cima do texto. Paulo, então, ele descobriu o
segredo da vida, da felicidade. Ele mostrou então aqui que em tudo ele aprendeu a se contentar, ter contentamento com o que tinha. Ele aproveitava os momentos de abundância e aproveitava os momentos de fartura. Tudo era uma lição na vida. E ele, dessa maneira, ele diz que com Cristo fortalecendo ele, todas as coisas ele poderia realizar. Que maravilhosa recomendação a nós, que exemplo nós encontramos na própria pessoa do apóstolo Paulo. Possamos, desse modo, ser inspirados a cada dia mais colocarmos a Deus em primeiro lugar e seguirmos as recomendações bíblicas para a nossa vida. Sabemos que no final, Eclesiastes fala que o resumo de tudo é o quê? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Está lá em Eclesiastes 12, no final, na conclusão do livro. Ele coloca essa mensagem. E possamos cada dia mais entender que, de fato, a realização final do ser humano é essa ligação da criatura com o Criador. Amém.